falácia do planejamento é um conceito descrito por Daniel Kahneman em 1979, se referindo à tendência que nós temos a subestimar o tempo de duração ou o tempo necessário para realizar uma tarefa. Eu sempre digo para vocês, tarefa não tem horário, tarefa não tem duração. Para quê? Justamente para neutralizar o efeito dessa falácia. Porque, sabendo que nós costumamos achar que tudo se faz em 5 minutos, nós, então, precisamos parar de pensar tarefas por tempo, porque tarefas não têm duração. Bom dia, meus produtivos! Como é que nós estamos? Segundou, e eu, como boa aluna da Valesca Bruzzi, estou dando um up no meu projeto Cultura neste mês. Então eu estou, neste momento, ouvindo... Deixa eu dizer pra vocês o nome do que eu estou ouvindo. Não consigo pronunciar, mas é Beethoven. Como boa auditiva que sou, começo já desde cedo o meu dia ouvindo alguma coisinha, então, para explorar minha cultura, para desenvolver as minhas competências culturais, o meu conhecimento, sempre buscando o autoaperfeiçoamento, melhor na minha comunicação, como a gente viu no workshop, e poder sentar a qualquer mesa com qualquer pessoa e ter algo para contribuir. Então, a partir de hoje, porque eu assisti a aula ontem, a partir de hoje vamos abordar isso aqui na minha casa e eu convido vocês para fazerem algo parecido se quiserem. Vocês sabem, lá no meu movimento estratégico anual, eu tenho um projeto chamado Autoaperfeiçoamento, que envolve todas essas outras coisas que não são as competências profissionais especificamente, né? Aquilo que eu sei fazer ou aquilo que eu estudo e aplico na empresa. Mas coisas gerais que me melhoram como pessoa, coisas que eu não sabia fazer, desde skincare até coisas mais culturais como agora. Então eu tô bem feliz de estar fazendo isso e pretendo continuar. Isso tem tudo a ver com assumir a liderança. Lá no meu workshop de aniversário em fevereiro, a gente falou sobre projetos individuais e autoaperfeiçoamento é um claro exemplo disso, né? Nós somos líderes do nosso autoaperfeiçoamento, nós somos líderes do nosso desenvolvimento, das nossas competências e assim por diante. E às vezes nós deixamos os projetos dos quais nós somos líderes em segundo plano e priorizamos até ser assistente de projetos dos outros. E esse negócio de não assumir liderança, eu também vejo acontecer em situações em que nós somos o líder de um projeto na empresa de outra pessoa. Por exemplo, eu tenho mentoradas que prestam consultoria também. E aí, dali a pouco, ao invés de elas assumirem a liderança do subprojeto da empresa no qual elas realmente são consultoras, elas acabam virando assistentes de toda a empresa e não entregando mais excelência naquilo que elas realmente sabem fazer. Então isso acontece o tempo todo, a gente transfere e parece que vai entrando em zonas de conforto. Até porque nós, mulheres, por mais que nós às vezes tenhamos uma personalidade mais forte ou sejamos vistas como líderes por outras pessoas, não é natural pra gente assumir a liderança das coisas. Então a gente precisa desenvolver isso. E por isso, eu quero abrir o Fortuna Responde de hoje para vocês aproveitarem e me dizerem na caixinha um projeto no qual vocês não estão conseguindo ser líder, e aí eu vou ajudar vocês pensando em estratégias para isso. Lembra que a principal função de um líder, até se a gente pegar a origem da palavra ou essa palavra em outros idiomas, é guiar. Então tu precisa definir para onde o projeto está indo. Quais são os objetivos desse projeto, quais são as metas, em quais períodos e criando essas milestones, né? Então deixar bem claro para as outras pessoas aonde vocês querem chegar. Porque se tu não tiver isso, tu acaba te tornando mais um membro de um projeto que não tem líder. E aí vocês vão fazendo as coisas sem ter muita clareza de para onde estamos indo. Então, para onde nós estamos indo? Aonde nós queremos chegar? Cria essas metas, bem movimento estratégico mesmo, e compartilha isso com as pessoas ao teu redor. Daqui a pouco faz um encontro, algum tipo de reunião para traduzir isso, para fazer ajustes necessários de forma coletiva, mas dá o tom. Começa dizendo para que serve esse projeto, quais os benefícios desse projeto para todos os stakeholders, e daí só vai. Em vida real e em liderança, muitas vezes a gente não consegue assumir o papel de líder de algo por estar muito envolvido na operação, o que na vida de uma mulher vida real é muita coisa de todos os projetos, e não conseguir enxergar de verdade a quantidade de tempo que a gente realmente leva para fazer determinada coisa. Por isso,
O tema da aula 97, a falácia do planejamento, nos ensinou a gerar soluções para esse fenômeno. Com conceitos de Daniel Kahneman, de Greg McCall e assim por diante, nós conseguimos progredir muito. E os melhores momentos dessa aula já estão no canal, vou deixar o link aqui no próximo story. Aqui é a mesma coisa, né? Tu precisa ter um objetivo claro. Para que servem as lives? Lembra do que a gente conversou na mentoria em grupo? E depois, pensa no que tá te travando. Pode ser que o que esteja te travando é o fato de ter que chamar alguém. Lembra que tu não tem que chamar alguém, tu pode fazer sozinha. Mesmo que seja uma coisa curta, para tu ir te treinando. Porque às vezes a gente pensa só na outra pessoa, né? Ai, ninguém vai querer me ouvir sozinha, eu falando sozinha, ninguém assim aquilo. Só que às vezes é a gente que tem que se acostumar. A gente que tem que se acostumar a se ouvir. A gente que tem que se acostumar a construir uma linha de raciocínio de forma que fique evidente para as outras pessoas. Então é nesse sentido que eu acho pertinente tu começar. Começa aos pouquinhos, define um tema. Sabe aquele assunto que às vezes tu fica, ai, tem que ficar travando nos stories essa coisa, porque tu quer deixar o assunto fluir? Esse já é um ótimo indício de algo que vai dar uma boa live. Porque tu sabe que o assunto tá rendendo e que fazer essas pausas de 1 minutinho tá atrapalhando. Então tu já sabe que é um bom, vai dar uma boa live. Como eu falei antes, às vezes não é natural pra gente assumir a liderança das coisas. E lembrem que o líder, ele não é o cara que manda, o cara que isso, o cara que aquilo. É a pessoa que, bem como a gestão de projetos propõe, é o líder do projeto. Então, naquele projeto, tu tem a responsabilidade de fazer as coisas funcionarem e, por isso, tu precisa tocar, precisa gerar um movimento, precisa dar o suporte para que todos os envolvidos, os stakeholders, consigam fazer o seu melhor também. E aí vem todos os métodos, formatos, todos os modos de liderança que existem, se a gente estuda na gestão, tudo que se aplica às pessoas se aplica também aos processos, visto que na gestão de projetos as pessoas são recursos que fazem o projeto dar certo. Pensa se tu substituísse o termo assumir a liderança por dar o tom. Eu sou a pessoa que dou o tom. Lá no início do dia eu falei pra você sobre o meu autoaperfeiçoamento. Eu sou a pessoa que dou o tom no meu autoaperfeiçoamento. Se eu não fizer, outra pessoa não vai vir me aperfeiçoar. Eu tenho que me aperfeiçoar se eu quiser. Então, eu preciso dar o tom disso. Se vai ser de uma forma mais técnica, se vai ser de uma forma mais prática, se vai ser de uma forma mais emocional, mais sensível, mais espiritual, seja da forma que for, eu dou o tom. Porque é um projeto individual. Só que nos projetos coletivos, sempre tem uma parte que é a responsabilidade de alguém. E aí a gente tem que dar o tom nessa coisa. E sem medo. Porque com medo vai doer muito mais. Porque a gente vai ficar se preocupando mais com o medo do que com a coisa. Não pensem que vocês estão dando o tom para as pessoas, mas sim para o projeto. Pensa, se eu te disser que tu consegue começar a resolver isso com uma aula de 40 minutos, tu acredita? Porque é verdade. A aula número 23 da Comunidade Fortuna, chamada Não Tenha Medo de Ser Líder, aborda esse assunto e te mostra como tu pode despersonalizar um pouquinho as coisas para que fique mais simples, até que tu te acostume a assumir a liderança das coisas, a dar o tom de uma forma mais leve e garantindo que o teu processo, que a tua performance te leve a progredir, te leve a construir os teus resultados, porque muitas vezes a gente sabe o que fazer, mas a gente tem esse medo de dar o tom. E isso a gente precisa começar a resolver. Eu vou deixar aqui uma explicaçãozinha breve da comunidade. Quando tu te matricular, já vai direto para a aula 23 para resolver esse problema. Bom dia, meus produtivos. Já estamos aqui com os temas mais importantes da semana. Me contem de que vocês vão hoje. E já vou soltar o quiz para vocês entrarem no ritmo da aula. Porque hoje, assim, ó, estamos nos aproximando da aula 100 e nós estamos sem freio. São coisas que nós fazemos para atingir determinado resultado. Tarefas ou metas? Pois esse é o tema da nossa aula de número 98, que começa em 5 minutos. Porque tarefas e metas estão diretamente relacionadas, visto que o meu passo 2 e a outra é o passo 3 do movimento estratégico. As tarefas servem às metas, obviamente, mas e quando a gente tem um e não tem o outro? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Eu vou deixar o link aqui. Assiste como convidado, conhece a nossa metodologia e fica com a gente, é claro. Curtindo aqui o meu solzinho para dizer que a aula concluída com sucesso. Aprendemos o que precisávamos. Ainda tivemos até uma participação especial de um livro aqui na aula. Foi super legal. Quem ainda não faz parte da comunidade já sabe que o link tá na bio.
Mas aí mesmo aqui tá. Tu contratou uma empresa para cuidar da operação do teu financeiro. Agora, a liderança do teu financeiro, definindo as tuas metas e as tuas expectativas para o crescimento da empresa, é tua, porque é a tua empresa. Tu ainda é líder desse subprojeto, mesmo que a operação não seja realizada por ti. Eu gosto que no fim tudo se conecta, né? Porque ainda no assunto de ontem sobre assumir liderança, uma das maiores coisas que um líder tem que fazer, uma das maiores responsabilidades, atribuições, é justamente definir metas, né? E as tarefas que vão construir essas metas, às vezes, quando a gente pensa numa empresa maior, são definidas pelo especialista. Por exemplo, um diretor chega numa empresa e diz, olha, nossa meta esse mês é tal. E aí quem tem a responsabilidade de criar as tarefas que vão desempenhar, que vão realizar essa meta, na verdade são os colaboradores que são especialistas naquelas áreas. Por exemplo, uma meta de faturamento vai ter tarefas no comercial. E quem vai definir as estratégias é o comercial. Por isso que eu até falei na aula de hoje que às vezes a gente se quebra, e eu já tenho falado sobre isso, na hora de fazer o planejamento, porque a gente não tem recurso de como fazer determinada coisa para atingir determinado objetivo. E isso é uma questão de conhecimento e é uma questão de planejamento também. Quando a gente fala de projetos individuais, a gente fica tão focado no fato de que a tarefa constrói o resultado e a tarefa é o que está na agenda e não a meta, óbvio, porque a meta tem que estar na gestão do projeto e a tarefa tem que estar na agenda, que quando a gente atinge a meta, às vezes a gente fica, o que eu faço com essas tarefas? Eu ainda tenho que executar essas tarefas, só que eu também tenho que fazer as outras coisas que surgiram no projeto. E aí a gente fica, assim, extremamente sobrecarregado. É como, por exemplo, quando tu atinge a tua meta de comprar um carro, mas ainda tá na tua agenda que tu tem que ir pra parada de ônibus, então tu vai pra parada de ônibus, entende? É uma coisa assim de, eu ainda não me acostumei com essa meta, mas eu estou acostumada a fazer essa tarefa, então o hábito faz com que eu me mantenha no mesmo lugar. Dentro das empresas é como quando tu já tem um assistente, mas tu continua tu fazendo a tarefa como se tu não tivesse o assistente. A tua agenda continua igual, mesmo depois de um novo assunto, de uma nova conquista, de um novo momento. Aí a gente precisa aprender algumas coisas. Primeiro, a diferença de tarefas e metas. Segundo, a assumir a liderança do nosso projeto, definindo quais metas são importantes. E terceiro, acima de tudo, talvez até mais importante, saber quando uma coisa acaba, reconhecer quando uma meta é atingida e planejar os próximos sprints depois da meta ter sido atingida, colocando as tarefas no seu lugar e desenhando as novas tarefas que surgem nesse novo momento. E isso tudo a gente aprende na comunidade, em algumas aulas específicas, como o que fazer quando as minhas metas são concluídas, como a aula de hoje, como não ter medo de ser líder, como eu falei ontem, e como a aula 47, que significa como, que traz o assunto, como traduzir metas em tarefas. Então, se tu não sabe por onde começar esse assunto, começa pela aula 47, eu vou deixar o link de matrícula aqui pra ti. Reunião para melhorar os processos de gestão da Fortuna Treinamentos agora, já com roupinha de treino, porque terminando a reunião eu saio voando daqui, porque senão vocês já viram, né? Bom dia, como é que nós estamos? Meus produtivos, talvez vocês lembrem que há alguns meses, eu acho, eu fiz um dia inteiro em que a gente falou sobre formas em que a gestão de rotina nos ajuda a economizar dinheiro, né? Ou a pelo menos gastar de forma mais consciente. Inclusive hoje 2 produtivas vão fazer uma live sobre isso, mas enfim. E aí a gente tá em período de eventos, né? A gente teve um evento na semana passada, workshop no sábado. Eu vou ter umas outras coisas agora nesse sábado que eu vou contar no sábado, porque não são coisas minhas, então não posso ficar dando com a língua nos dentes. E dia 1º a gente tem a aula 100. Só que da aula 100 a gente vai ter de novo só dia 23 de novembro, que vai ser o Acelere a Revoar. E o meu carro tá podre, pobre do Zeca. O Zeca tá assim, ó, em semi-óbito. Ele tá com coisa de todo, tá podre. E aí eu tenho uma vizinha aqui no condomínio, que bem na garagem que fica o meu carro, tem a lavagem. E aí ela me mandou as promos, não sei o que. E daí eu já queria lavar, né? Primeiro que seria verdadeiramente impossível, porque até um cooler da Midutra tem dentro do meu carro. Então, assim, não dá, não tem condições. Daí mesmo assim eu pensei, não vai dar, porque tem um evento e tal, deu, tá, mas aqui é 10 dias já não tem mais. Então, ao invés de fazer agora, eu faço depois. Isso é visão de cronograma, nem especificamente a gestão de rotina como um todo, mas a gestão de cronograma, de tu saber que depois daquele dia tu vai ter um sprint maior e que nesse sprint maior tu pode te dedicar pra fazer essas outras coisas. Então, foi uma coisa muito pequena, só que ao invés de eu ter todo um trabalho de tirar tudo aquilo de dentro do carro, porque eu não ia ficar carregando aquilo 1 milhão de horas,
pra fazer uma coisa que daqui a 10 dias eu vou ter que fazer de novo, eu seguro mais 10 dias, deixo o caos que tava, eu não vou ter um troço. E aí depois eu faço bem feito e fico com o carro quase novo. Então, assim, cronograma. E eu fiz um post sobre gestão de cronograma. Nesse caso, na empresa, que representa também na vida. Mas vamos ver só na empresa. Eu disse, no post eu foquei mais na questão da empresa. Mas com o que aconteceu hoje de manhã, eu acabei tendo que falar sobre os outros projetos também. Porque visão de cronograma facilita a vida. É uma coisa que todo mundo tem que ter. Então eu vou deixar a caixinha hoje para isso. Tirem dúvidas sobre como construir cronograma, sobre ideias de cronograma. Aproveitem, porque hoje o tema é todo sobre isso. Porque cronograma nos dá previsibilidade, previsibilidade nos reduz a ansiedade e ainda melhora os nossos resultados de N formas. Se os eventos aos quais tu vai servem também para objetivos da empresa, como por exemplo um evento em que tu vai prospectar clientes ou um evento que tenha probabilidade de te trazer mais seguidores, reforço de marca, algo nesse sentido? Se sim, sim. Se não, não, porque aí é uma questão da tua rotina, dos teus outros projetos. Agora, eventos que trazem resultado para a empresa, sim. Por exemplo, vou a um evento educacional, como os meus workshops. Sim, tu vai colocar, porque aquilo vai ter um impacto na consequência da tua produtividade na empresa. Então, no primeiro dia útil depois do workshop, tu vai sentar, vai olhar quais práticas tu vai pôr no teu calendário, quais coisas tu vai modificar, marcar, de conversar com as pessoas pertinentes. Então, depende do papel que esse evento serve. Depende do nível de autoridade que a tua equipe tem. Inclusive, no Desculpa Incomodar, tem várias aulas dentro da comunidade em que eu falo sobre isso, sobre como muitas vezes, buscando uma gestão mais democrática, a gente desperdiça tempo e energia. Porque a gente acaba colocando todo mundo numa mesa para tomar uma decisão que no final das contas quem tem que decidir somos nós. Então, além disso, as metas, o cronograma é muito desenhado a partir das metas, né? Então, isso é o líder que tem que fazer. Então, tu vai envolver as pessoas nas etapas em que a participação delas realmente vai fazer diferença. Em que elas realmente tenham voz, em que elas realmente possam contribuir. E de restante, o que é comunicado, comunicado. E o que tem que ser discutido, tem que ser aí sim discutido. Mas em todas as etapas eu acho um exagero. Até porque senão tu faz reunião para definir cronograma, faz reunião para definir cada projeto, faz reunião para executar, fica inflado o processo. Depois tu me conta em detalhes o que já tá bem melhor. Mas eu imagino que várias coisas, né? Porque só o fato de a gente não ter que ficar pensando no que vai fazer já facilita muito. Facilita muito em termos de construção de cultura, porque todo mundo já sabe o que esperar. Facilita muito nessa otimização de energia, de tu já ter previsibilidade. Facilita muito no teu planejamento, porque aquilo que tu sabe que vai reutilizar, porque o evento vai acontecer de novo, por exemplo. E quando eu digo evento, tudo, né? Uma promo, uma campanha, seja o que for. Se isso vai acontecer de novo, tu guarda o que tem que guardar. O que tu sabe que não vai acontecer de novo, tu já põe fora, tu já doa, tu já vende. Então, tu já não fica naquela dúvida de guardo ou não guardo, reutilizo ou não reutilizo, faço ou não faço. As respostas vão surgindo quando a gente tem tomada de decisão. E aí, com certeza, tu define com base no quanto tu precisa vender, né? Se tu não atingiu a tua meta de faturamento, tu não faz feriado e vai atrás. Agora, se já tá tranquilo, tu faz feriado. Ou conforme a tua sobrecarga, né? Pensa que cada feriado tem uma data comemorativa, né? Cada feriado se refere a determinado ponto histórico. Então, tu pode pensar na relação entre o que o feriado celebra e aquilo como valor dentro da tua empresa. Tu pode pensar por esse lado. Tu pode pensar conforme o teu cronograma mesmo. Se nesse mês tu já tem algum outro período em que tu não vai fazer. Por exemplo, vamos supor que tu vai fazer férias ali, férias escolares em julho, tu vai viajar com a tua família, com os teus filhos. E aí, no trimestre de junho, julho e agosto, tu teria Corpus Christi. E aí tu vai pensar se faz ou se não faz, visto que tu vai parar em julho, entendeu? Eu fiz esse post do cronograma que saiu hoje, eu já fiquei pensando que talvez isso pudesse ir para uma aula, que a gente pudesse ter uma aula só sobre montar o cronograma da empresa. Vocês querem isso? Faz sentido para vocês? A gente também não pode montar um cronograma que seja muito descolado do mercado. Por exemplo, eu sou especialista em gestão de rotina e projetos. Como é que eu não vou trabalhar planejamento anual?
Como é que eu não vou trabalhar a primeira segunda do mês? Como é que eu não vou trabalhar o último dia útil? São coisas que não dependem de mim. São do comportamento das pessoas que precisam daquela solução que eu gero. É para além da minha competência de definir isso, entende? E é por isso que eu sempre estudo tanto, para estar sempre por dentro de tendências e sincronicidades, etc., né? Recorrências dos mercados de vocês. Hoje mesmo a gente olhou para um fluxo, uma jornada do cliente no atendimento que eu tive de manhã e a gente já incluiu uma coisinha ali para os próximos, porque essa coisinha vai liberar lá na frente, pensando no cronograma todo, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente faz na mentoria e a aula de cronograma vai ser para todo mundo, se vocês acharem que precisa, mas a mentoria fica a dica. As tuas tarefas de trabalho já estão no Trello, porque é lá que tá o projeto. Tu não vai colocar de novo a tarefa na agenda. Não vai. Nesse caso, o que tu vai colocar na agenda? As outras tarefas dos outros projetos que não estão no Trello. Mas como é que a gente vai passar as tarefas do Trello para agenda sem fazer 2 vezes a mesma coisa? Fechando blocos de tempo para realizar essas tarefas. A culpa de não estar trabalhando, de estar fazendo outra coisa, vem muitas vezes quando essa outra coisa não te gera uma satisfação, um prazer, uma realização tão grandes a ponto de tu justificar aquilo ali. Quando é que isso vem? Quando tu tá vendo qualquer bobagem na TV, quando tá no celular fazendo qualquer coisa, quando tá fazendo algo assim muito circunstancial que até meio que é uma procrastinação. Agora, quando tá no cinema, tu não sente isso. Quando tá jogando esporte, tu não sente isso. Porque aquilo que tu tá fazendo te envolve tanto, até sensorialmente, que tu não vai lembrar do trabalho. E aí a gente começa a neutralizar um pouquinho essa culpa, porque tu tá vivendo uma coisa que realmente tá te preenchendo. E aí, isso tem tudo a ver com o fato de que a gente ama o que a gente faz. Tu ama o que tu faz. Tu construiu essa empresa. Ela te gera também prazer. Entregar uma coisa que um cliente precisa também te gera prazer. Porque marcando como evento, tu não tem como marcar como concluída. E se tu colocar como tarefa, tu tem como marcar como concluída. Tá. Podendo marcar como concluída, tu tem aquela sensação de satisfação, sabe? Isso. Que é uma coisa legal. Bom dia, meus produtivos. Hoje estamos aqui cedinho, de cara limpa e sem filtro, porque daqui a pouco nós temos maquiagem, né? Agora nós temos atendimento de produtiva, depois nós temos maquiagem, depois nós temos podcast do Viegas, 12:30. Vou mandar o link, vou postar o link, vocês assistam. Depois temos ensaio com a Eduarda. Meu último ensaio esse ano foi em fevereiro, então já tava na hora de fazer outro, até porque eu tô de cabelo novo, né? E depois temos reunião, depois temos coisas pra gravar e depois ainda tem que decidir o treino, né? Porque era pra eu ter acordado às 6 e nós não fomos capazes. Tudo bem, seguimos o baile. Até daqui a pouco. Agora eu vou ter pelo menos um filtrinho, porque vocês não merecem ser distraídos pela quantidade de 778 sardas que eu tenho, porque daí vocês não vão prestar atenção no que eu tô falando. Seguinte. Oi, minha filha, bom dia! Vocês já devem ter visto o Reels ali que eu postei sobre a sobreposição de tarefas, que inclusive a Lizzie já comentou, e a Lizzie é a rainha da sobreposição de tarefas. Se vocês forem nos meus destaques produtivos, vocês vão ver muitos stories dela fazendo isso, assistindo a aula enquanto faz 400 coisas, e essa é uma prática que eu super recomendo, é uma prática produtiva, e é disso que eu quero falar hoje. Ontem, vocês viram no resumo dos atendimentos do dia que eu conversei com o mentorado sobre a importância de não ficar colocando várias vezes a mesma coisa. Se tu tem as tuas tarefas de um projeto numa ferramenta de gestão de projetos, como é o caso dele no Trello, tu não precisa passar elas pra agenda também, mas tu precisa registrar na agenda que elas foram feitas. E aí tem aquele jeitinho que eu falei ontem. A primeira coisa que eu quero pontuar é que a sobreposição de tarefas acessa o recurso da energia. Quando nós não temos dinheiro para contratar alguém para fazer determinada coisa e não temos espaço de tempo para incluir mais uma coisa, a gente consegue fazê-las ao mesmo tempo muitas vezes. E isso faz com que a gente tenha a sensação de que conseguiu incluir algo importante sem se desesperar fazendo outra coisa. E isso acontece até nas coisas simples. Inclusive a minha mentorada Luísa contou que ela colocou um espelho na cozinha pra ela se maquiar enquanto faz o café. E eu achei genial. Inclusive eu já pedi pra ela compartilhar com vocês isso nos stories,
porque ela trabalha com cosméticos, então tem tudo a ver. E é um momento que muitas mulheres também poderiam pensar, poxa, se eu botasse um espelho na cozinha, talvez eu conseguisse. Então são coisas simples. E a segunda coisa é que com simples espaços, blocos de tempo numa agenda, a gente consegue comprovar, né, registrar que fez que hoje é dia de análise de agenda. Eu vou abrir aqui e eu quero que vocês me mandem na caixinha momentos em que vocês já fazem a sobreposição de tarefa para as minhas produtivas, que já são VIP, que já sabem fazer. E para quem ainda não é produtiva ou já é produtiva, mas não pôs em prática ainda por alguma razão, a dúvida. Então, caixinha aberta na análise de agenda de hoje sobre sobreposição de tarefas. Deu um intervalinho para vir aqui fazer algumas tarefas. E uma delas é falar com você sobre a sobreposição de tarefas. Seguinte, sabe aquela coisa de que eu não sei se a gente aprende com as nossas mães ou se é uma coisa meio intuitiva de botar a roupa pra lavar, porque daí enquanto a roupa lava a gente limpa a casa e quando a máquina terminar de lavar a roupa, aí a gente estende e aí fica tudo pronto? Sabe essa coisa mais ou menos assim? É isso. Só que tem tarefas que vão se executando sozinhas, né? Como por exemplo, a máquina lavando roupa, e tem coisas que a gente realmente tá fazendo ao mesmo tempo. Um exemplo legal disso é quem faz algum tipo de edição de vídeo. Por exemplo, toda sexta-feira, quando eu faço a edição do resumo dos stories da semana, eu preciso esperar ele carregar todo dentro do editor e depois carregar quando eu tô subindo ele pro YouTube. Então são 2 períodos que aquilo ali tá acontecendo. E aí nesse intervalo eu faço outras coisas. A coisa de fazer uma coisa de cada vez dificilmente combina com a vida do cidadão médio. Somos nós, com a vida real. A gente tá sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Só que a gente vai dedicar atenção plena a cada uma delas. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, pode ler o livro Rápido e Devagar, onde ele teoricamente diz que o cérebro tem 2 sistemas, o sistema 1 que pensa em respostas rápidas e o sistema 2 que faz reflexões complexas. E isso tem tudo a ver com o nosso foco, né? Então, por exemplo, quando tu tá treinando e estudando, tu tá exercitando partes diferentes do teu cérebro. E aí funciona uma sobreposição perfeitamente muito bem, a não ser que o teu nível de envolvimento com o treino requeira atenção plena com todas as áreas do teu cérebro. Caso contrário, é outro exemplo de sobreposição de tarefas que funciona muitíssimo bem. E na agenda tu pode colocar treino, mas tem, por exemplo, lá no teu Trello, tarefas de trabalho. E aí tu tem na agenda tarefas dos outros projetos e agendamento dos outros projetos e tu precisa registrar na agenda que tu fez aquelas tarefas, tu vai fechar um bloco de tempo ali, tu vai criar um evento com a duração do período em que tu vai estar fazendo aquelas tarefas e ali na descrição tu vai colocar as tarefas que foram feitas para tu acompanhar a tua produtividade. Um tipo de planejamento descritivo, por exemplo, né? Mais ou menos nessa lógica. Então, tu pode registrar a tua sobreposição de tarefas dessa mesma forma. Tu pode colocar ali, sei lá, um sábado, por exemplo, que das 2 às 3 tu vai estar limpando a casa. E aí na descrição tu pode colocar o nome ou o link do podcast que tu ouviu, coisas nesse sentido. Porque é muito legal, quando a gente faz um movimento estratégico, olhar pro mês anterior e ver quanta coisa legal a gente aprendeu, quanta coisa legal a gente fez, quantas coisas a gente não faria se não tivesse sobreposto. Para pessoas muito agitadas, como eu, estudar e trabalhar ao mesmo tempo faz todo sentido. Estar ouvindo uma aula e fazendo tarefas burocráticas. Eu já mostrei pra vocês várias vezes quando era eu que tinha que emitir as minhas notas fiscais, que graças a Deus ficou ano passado, que eu tava lá emitindo as minhas notas fiscais e fazendo uma aula. Isso funciona muito bem. Funciona muito bem para pessoas distraídas, que também é o meu caso, mas menos enérgicas, que daí não é o meu caso, mas distraídas e menos enérgicas, para que elas tenham esses 2 centros de atenção acontecendo simultaneamente. Então, tu tá fazendo uma coisa e quando tu te distrai dessa, tu volta pra outra. Não fica naquele limbo de, meu Deus, eu vou ter que achar alguma procrastinação pra eu fazer, sabe? Não. Então, isso também é bem legal. E vocês vão perceber que vocês podem fazer de projetos diferentes e pode funcionar super bem. Misturar projetos, eu gosto muito. Então, é lazer, mas tem ali algum tipo de networking. É trabalho e é estudo, é limpar a casa e é estudo, sabe? É muito legal. Para saber se tu tá fazendo certo ou não, sempre que tu observar que tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, faz a seguinte pergunta: eu estou fazendo isso conscientemente ou eu tô começando várias coisas e não terminando nenhuma? Porque às vezes, como hoje a gente já tem a visão das microtarefas e a gente sabe que
Às vezes o que acontece é tu chegar numa microtarefa difícil ou que tu não gosta de uma tarefa maior e aí tu começar a fazer outra pra, na verdade, procrastinar ativamente aquela ali. Talvez possa ser isso, e aí por isso tu tá, na verdade, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade tu não tá. Tu só tá começando e interrompendo. Então esse questionamento vai te dizer se tu tá fazendo certo ou não. Agora, se tu disser, não, realmente, eu conscientemente deixei esse processo aqui e estou fazendo esse, beleza. Aí tu vai ver que é uma sobreposição de tarefas produtiva e tu vai ver que uma vai te deixar exausta e com sensação de improdutividade e a outra vai te dar a sensação de missão cumprida. Conceitos que tornam a vida da gente mais fácil não são complexos. Eles passaram por processos complexos até existirem, mas na prática eles são simples. E a aula que te ensina a sobrepor tarefas tem 40 minutos. É só isso. Em 40 minutos tu aprende a sobrepor tarefas e já consegue ter a sensação de realização. Porque muitas vezes, como eu já expliquei no início do dia, a gente precisa só de um ajuste de energia. Tu não vai ter mais tempo. Ou talvez nesse momento não tenha dinheiro para delegar determinadas coisas. Então tu precisa sobrepor e aprender a fazer isso com saúde, com calma, com tranquilidade. É fundamental. Numa aula de 40 minutos da comunidade, tu consegue. A aula 32 sobre sobreposição de tarefas, que também te ensina a revisar um pouquinho a transferência de foco e observar esses gatilhos, porque tudo na vida tem risco, né? Então, vou deixar aqui, se tu ainda não tá com a gente, te matricula. E se tu já tá com a gente, vai pra aula 32. Já estamos por cá no estúdio, começamos em alguns minutinhos. Vamos falar então sobre ter uma rotina produtiva e sobre várias outras coisas, porque uma das coisas que eu mais adoro nos podcasts do Viegas é que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, vamos curtir essa experiência. Esse exemplo, e tu viu ali que eu também faço um pouco disso, né? De deixar o vídeo ali no tempo dele fazendo os carregamentos que ele tem que fazer e fazer as minhas coisas. E podcast tem meu coração, né? Não é porque eu participei de um hoje, mas é o tipo de conteúdo que eu gosto muito de consumir de forma leve enquanto eu faço outras coisas. Adorei produtivas sempre alinhadas, né? Oi, Riquinho. Com toda a luz do planeta aqui. Ela tá muito bom aqui. Acho que aconteceu algo com o teu telefone. Para não mais sair, te apertar no teu peito e poder sentir mais forte. Poxa, eu fiquei tão feliz vendo essas respostas de vocês. Tanta coisa legal acontecendo hoje, mas por que elas precisam de um feriado para acontecer? Não deveria ser assim. A gente deveria investir energia para mudar os comos a gente faz as coisas, para que esses comos a gente faz as coisas devolvam pra gente uma energia positiva. Eu posso trabalhar num ambiente qualquer, sem prestar atenção, ou eu posso trabalhar com uma luzinha diferente. Olha aqui que eu fiz, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ah, não sei se eu vou conseguir. Olha só, coloquei aqui num coisinho uma luzinha de Natal, e daí eu fico aqui olhando pra luzinha colorida e fico numa vibe boa. São coisas pequenas que a gente faz, como cantando, né, ali cantando e limpando a casa. Isso não acontece só hoje, isso tem que acontecer sempre. E eu quero incentivar vocês a fazer isso. Por que a gente precisa de um feriado para fazer coisas diferentes e ter leveza? Tem que caber na rotina. Para isso que eu inventei as sextas cantando no trabalho, né, as nossas Casual Fridays. Foi para que vocês percebessem que dá para fazer com leveza. Eu sei que vocês sabem que eu faço muita coisa. E quando eu vejo que às vezes vocês, eu queria também fazer um monte de coisa, mas eu não quero que vocês queiram só fazer um monte de coisa. Eu quero que vocês queiram fazer isso de forma leve, de forma agradável, de forma prazerosa. Foi pra isso que eu criei essa sexta-feira. E a gente já, é uma coisa que a gente já tá acostumado, já viu em filme, já viu em séries, esse jeito mais casual nas sextas. E eu quero que isso vá além das sextas. Eu quero que isso perpasse segundas, terças, quartas, quintas, que aconteça todos os dias de uma forma ou de outra. Eu quero estimular vocês a fazerem isso, sabe? E outra, não só no trabalho, mas nos finais de semana também, nos dias sem trabalho também, porque não é só o trabalho que sobrecarrega. Um exemplo muito legal sobre isso aconteceu com a minha mentorada Fabi. A gente percebeu
que tava faltando leveza no turno da noite, na rotina dela. O que acontecia? Ela chegava do trabalho, o marido dela chegava do trabalho e eles iam cada um fazer as suas coisas isoladamente, sem aproveitar aquele momento do casal. E óbvio que isso já estava trazendo consequências negativas em vários outros projetos também. E aí eu pedi pra ela fazer determinada coisa, que eu vou contar depois, e fazendo essa determinada coisa, o que aconteceu? Ela conseguiu ajustar. E aí agora, até o horário da janta, que ou ele faria sozinho enquanto ela fazia outra coisa, ou ela faria sozinha enquanto ele fazia qualquer outra coisa, se tornou um momento de prazer dos dois, em que eles fazem isso juntos, em que eles se ajudam, virou um momento de lazer, um momento de estado presente. Ok, a gente tem que fazer o jantar, ok, mas a gente pode fazer isso de uma forma mais leve, mais prazerosa. Eu, inclusive, busco incluir isso sempre aqui em casa também. Eu pedi pra ela assistir a aula de número 11 da Comunidade Fortuna, a aula sobre lazer consciente. Porque ficar deitado no sofá com o celular na mão não é lazer consciente. Ficar assistindo qualquer coisa que estiver passando na TV não é lazer consciente. Ficar cada um num canto da casa fazendo qualquer coisa não é lazer consciente. Sair pra fazer o que todo mundo faz também não é lazer consciente. E aí quando a gente entende o que não é, a gente percebe tudo aquilo que tá na nossa vida fazendo nada, servindo pra nada, só preenchendo espaço de tempo. E aí a gente tira aquilo e abre espaço de tempo para investir em qualidade, em consciência no lazer. A aula de número 11 ensina isso. Te ensina a identificar, seguindo todos os 4 P's da produtividade. Perceber, pôr em prática, progredir e prosperar, colhendo progresso em outros projetos em virtude da melhora do lazer. Observa isso. Quem vive melhor, trabalha melhor, faz tudo melhor. Já é produtiva, já é minha aluna ou mentorada, vai lá e assiste a aula 11. Eu prometo que vai ter uma virada de chave aí. Se tu ainda não é, eu vou te fazer uma proposta. Se hoje, 20 de setembro, tu comprar o teu ingresso para aula 100, que vai ser a nossa aula ao vivo, presencial, no dia 1º de outubro pela manhã, hoje, se tu comprar o teu ingresso, eu libero a aula pra tu assistir, de presente. Se tu não mora em Porto Alegre, não mora na região, não consegue vir, já vem direto pra comunidade. Faz pelo menos o plano mensal, que é super acessível só pra tu testar e assistir a essa aula. Eu juro que só essa aula já vale muito mais do que os R$39,90 que tu vai pagar.